E aí, galera bonita? Hoje a gente continua então a nossa decomposição em fatores primos. A gente vai trabalhar o método das divisões sucessivas. Mas antes, eu quero relembrar com vocês alguns conceitos que a gente já viu na aula passada. Primeiro, todo número natural maior do que 1 pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Teorema fundamental da aritmética, lembram? Fazer essa decomposição significa o quê? Descobrir quais são aqueles números primos que a gente tem que multiplicar. E aí, alguns exemplos. O 6, que é 2 vezes 3. O 20, que é 2 vezes 2 vezes 5. O 30, 2 vezes 3 vezes 5. O 55, que é 5 vezes 11. Na aula passada, a gente viu o método da árvore de decomposição, que é um método bastante utilizado, bem simples de fazer. Mas hoje, a gente vai trabalhar, então, esse método das divisões, que eu acho que vocês vão gostar um pouquinho mais. Ele acaba sendo mais prático. Então, vamos lá. Primeiro, lembra que eu falei para vocês? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Lembra desses primos decoradinho, né? Porque a gente vai usar. Quero decompor o 36. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar dividir o nosso 36 por algum dos nossos números primos. Claro que pode ser que ele seja divisível só por 23, 29, e aí a gente vai mais adiante. Mas usualmente a gente consegue com os primeiros primos resolver boa parte do nosso problema. Então eu vou escolher, não precisa ser em ordem crescente, ou escolher algum primo que divida 36. Por praticidade, 36 dá para dividir por 2. Vou registrar o resultado da minha divisão logo abaixo, mas posso fazer a divisão lá no caderno. 36 dividido por 2 dá 1, resto 1, baixa a unidade e dá 8. 8 vezes 2, 16. Ok. 18. 18. Dá para continuar dividindo por 2? Ou dá para dividir por algum outro número primo? Ah, prof, dá para dividir por 3. Ok, eu poderia dividir por 3 ou por 2. O resultado vai ser o mesmo. Vamos dividir por 3, por exemplo. 18 dividido por 3 lá na tabuada é 6. Ah, senhora, mas 6 ainda dava para dividir por 2. Podemos voltar para o número 2. 6 dividido por 2 é 3. E 3 só dá para dividir por 3, porque ele é primo, né? 3 dividido por 3 é 1. Quando eu cheguei no resultado 1, eu não tenho mais nenhum número que possa dividir. Eu poderia dividir por 1, que dá 1 por 1, 1. Mas isso não faria nenhum sentido, né? Então, o meu objetivo é chegar no resultado 1. Quando eu cheguei no resultado 1, eu vou encontrar aqui quais foram todos os primos que eu utilizei para chegar no 36. No caso, 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou ainda, se eu quiser escrever como forma de potência, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Mas eu posso deixar indicado 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, certo? Mais um exemplo, então. 180. Seguindo o mesmo raciocínio, 180, eu consigo dividir 180 por 2, que dá 90. Eu poderia dividir novamente por 2, mas eu posso também dividir por 3. 90 dividido por 3 é 30. Ah, 30 é da tabuada do 5. Então, eu vou dividir por 5, que dá 6. 6 dá para dividir por 2, que dá 3, até porque a gente já fez no exemplo passado, né? Dá para dividir por 3, que dá 1. Terminei. Vou analisar quais foram os primos que eu utilizei para formar o 180. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Algo bem interessante. Se não for utilizado os primos em ordem crescente, se eu não utilizei o 2, depois o 3, depois o 5, depois... Uma dica é contar quantos primos eu usei para ver se eu não esqueci ninguém na hora da solução. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ter 5 carinhas lá na minha resposta. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, não esqueci ninguém. Posso ainda escrever na forma de potência. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes 5. Posso usar as duas notações.
Mais um exemplo, então. Vamos fazer a decomposição do 140. 140 eu posso dividir por 2, que dá 70. E aqui eu posso dividir direto por 7. 70 dividido por 7 é 10. Novamente, posso dividir por 2, que dá 5, e por 5, que dá 1. Ou seja, 142 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Conferindo se eu não esqueci ninguém, tinha que ter 1, 2, 3, 4 primos na minha solução. 1, 2, 3, 4. Todo mundo aqui. Quero escrever na forma de potência porque aquele 2 está repetido. 2 na potência 2, porque ele aparece 2 vezes, vezes 5, vezes 7. Se o 2 aparecesse 3 vezes, seria 2 na potência 3. Se ele aparecesse 4 vezes, 2 na potência 4 e assim por diante. Último exemplo, então, para encerrar a aula de hoje. 120. 120. O 120, eu posso, sempre que o número for par, eu posso começar dividindo por 2, que acaba sendo mais fácil. 120 dividido por 2 é 60. 60 ainda é fácil de dividir por 2, que dá 30. Agora, o 30, eu posso dividir por 3, que dá 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Terminei. Minha solução, então, ficou. Vou escrever um pouquinho mais para cá. 2 vezes 2 vezes 2. O 2 apareceu 3 vezes. Vezes 3 vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5 primos. 1, 2, 3, 4, 5 primos. Não esqueci ninguém. Olha o que eu falei no exemplo anterior. O 2 ele aparece 3 vezes, então eu posso escrever como 2 na potência 3, vezes 3, vezes 5. E aqui está a decomposição do 120 em fatores primos. Feito, gente? Gostaram de aprender esse método novo? Então, o que tem que lembrar das divisões sucessivas? A gente começa com o nosso número, olha a nossa lista de primos e vai dividindo por 2, por 3, por 5, por 7, por aquele primo que a gente conseguir dividir. Cheguei no resultado 1, terminei. Basta analisar, então, quais foram os primos que eu usei para aquela decomposição. Certo? Beijo para vocês, até a próxima!